Amém. Lucas 19:1 diz assim, olha, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Eu valorizei no período da manhã, valorizei nos dois cultos e acho importante valorizar nesse momento também o versículo primeiro que diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ou seja, Jesus sempre está passando. Jesus, em um momento ele estava na cidade chamada Sicar, em outro momento ele estava em Cafarnaum, em outro momento ele estava em Betfagé, em outro momento ele estava em Tiro, em Sidom, em Cafarnaum, e assim por diante. Em cada momento nós vemos ele em algum lugar. Ele sempre se movendo. E a Bíblia diz que ele é o verbo, e verbo nós sabemos indica a ação. Então Jesus é o verbo indica a ação. Então Jesus, nós vemos ele, nós lemos nos evangelhos e vemos Jesus sempre se movimentando. E particularmente, eu gosto dessa ideia do se movimentar. Eu gosto dessa ideia de pensar um Jesus aqui, um Jesus ali, um Jesus lá, um Jesus acolá, Jesus o tempo todo se movendo. Isso nos leva a pensar que Jesus, se lá atrás ele se movia, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, o será eternamente. Se era assim lá atrás, quer dizer que hoje ele continua se movendo, amém? Se era assim lá atrás, quer dizer que hoje ele está passando por aqui. Eu tenho essa certeza, porque a Bíblia ela é fiel. A Bíblia ela é a palavra de Deus e ela é fiel. Deus ele é fiel à palavra dele e a Bíblia ela nos ensina de uma maneira simples e clara, para nós entendermos e não ficarmos com algum tipo de dúvida a ser dirimida, no sentido das coisas simples do dia a dia, daquilo que é importante para o nosso dia a dia. Então, primeira coisa importante para nós pensarmos, Jesus está aqui. Da mesma forma que Jesus entrou na cidade de Jericó, Jesus está aqui. Ele está aqui na pessoa bendita do Espírito Santo. Ele está aqui através da palavra, porque ele é o verbo, então ele está aqui na noite de hoje. E ele entra na cidade de Jericó, e ali na cidade de Jericó, a Bíblia ensina, havia um homem, e esse homem era rico, e esse homem tinha o nome de Zaqueu, e era chefe dos publicanos, quer dizer, não era uma pessoa qualquer, não era uma pessoa ignorante, não era uma pessoa sem instrução alguma, muito pelo contrário, esse homem, ele era um homem instruído, esse homem era um homem rico, era um homem conhecido, era um homem que muita gente na cidade sabia quem ele era, ele exercia influência e, consequentemente, era uma pessoa das não mais queridas, porque ele era cobrador de impostos, ele era um publicano, ele era alguém que fazia acontecer na cidade, então com isso acabava trazendo para si algumas dificuldades em relação ao julgamento das pessoas. Pois bem, ele era rico, chefe dos publicanos, e o verso de número 3 diz assim, ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Então, o que é que o Zaqueu queria fazer? Ver Jesus. Eu conversei com você não faz muito tempo da multidão. Na multidão existe o curioso, na multidão existe o crítico, na multidão existe o que busca por Jesus. Então aqui nós vemos mais uma vez, Jesus entre a multidão, e na multidão tem aquele que é curioso, que só quer ficar olhando, vendo, tal, sabendo o que está acontecendo, o que não está acontecendo, só para ficar por dentro da situação, mais nada. Na multidão existe o crítico, aquelas pessoas que nada está bom, nada agrada, nada é legal, nada ajuda, nada. É o crítico, tudo está ruim, tudo está ruim.
De vez em quando ele dá uma nota boa, mas 99% ele está reclamando. E há aqueles que dependem, que buscam, que querem. Então nós vemos aqui o Zaqueu, e a leitura nos permite pensar que o Zaqueu era alguém que estava entre os curiosos, pelo menos a princípio. A princípio nós podemos pensar, porque ele queria ver quem era Jesus. É isso que a Bíblia diz. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Então talvez ele fosse um curioso no meio da multidão. Agora é interessante que vou propor essa forma de pensar. Ele sendo curioso no meio da multidão, ele está ali, mesmo como curioso. Eu dizia para você agora há pouco, nós pregamos a palavra para todos. Então Jesus ele estava pregando para todos, e ali estava um curioso, e esse curioso estava querendo ver quem era Jesus. Por isso é importante a gente ensinar a palavra para todos. Vão ter aqueles que vão receber, se converter, passar pela mudança e assim por diante. O fato é, o Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus. Ele queria ver. Só que o versículo diz, ele era de pequena estatura, ou seja, ele era baixo, ele não era uma pessoa alta, e ainda para ajudar, a multidão impedia que Zaqueu visse Jesus. Quer dizer, estamos diante de um homem bem-sucedido, de um homem conhecido na região, de um homem que quer ver quem é Jesus, mas de um homem que está impossibilitado por causa da multidão. A multidão está atrapalhando o Zaqueu de atingir o objetivo dele. Então, a Bíblia mostra para nós um homem diante de uma dificuldade. Eu acho interessante pensar que diante da dificuldade, ele queria ver quem era Jesus. Mas diante da dificuldade, ele não recua, ele não retrocede, ele não volta para casa, ele não fala assim, eu até fui lá para ver quem é Jesus, mas tinha tanta gente. Até fui lá para ver quem era Jesus, mas era tanta gente ali, eu desisti, eu resolvi voltar para casa. Ele tinha a possibilidade de dar desculpas, irmão, e de dar desculpa, nós somos craques. Quando é para nós darmos desculpa, nós damos as melhores desculpas. Nós somos peritos em dar desculpa. Ninguém dá desculpa melhor do que nós. Então ele podia dar a desculpa dele, mas ele não deu desculpas. Ele simplesmente vendo a dificuldade, ele se movimentou e driblou a dificuldade. Sabe? Às vezes a pessoa até vem para o templo assim, passando por dificuldade, por obstáculos, por problemas, por lutas. São questões familiares, questões conjugais, questões profissionais, questões financeiras. Às vezes a pessoa até está passando por alguma dificuldade física, emocional, sentimental. E tem gente que na hora da dificuldade fala, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar em casa, porque eu não estou bem com isso, eu não estou bem com aquilo, eu não estou bem com aquilo outro. Eu acho interessante eu valorizar a atitude da Márcia, minha esposa. Ela passou um pedaço do dia com a cabeça que ela disse estava explodindo. Na hora da oração, antes um pouco da oração, eu tomando banho, me ajeitando para ir para a oração e tal, e ela estava lá com a cabeça explodindo. Ela falou, nem sei como que eu vou fazer com a oração, eu não estou boa, estou até zonza. Aí está tudo bem. Eu falei, bom, se não dá, você fica na sua aí e tal, eu vou para o jogo. Dali a pouco eu saio do banho, vou me arrumar, ela está lá se arrumando. Eu olhei e falei, e aí? Falei, eu não vou deixar essa dor ditar o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Pôs roupa, se arrumou, foi para a oração, veio para o culto. É assim que tem que ser. Gostei de ver e estou valorizando a atitude dela, que é uma atitude que qualquer um de nós deve de tomar. A circunstância, a dificuldade, o problema, a dor, o cansaço, a tristeza, não pode ditar a regra para nós. Somos nós quem tem que ditar a regra.
Lá em Gênesis está escrito: domine. Nós fomos criados para dominar. Então o Zaqueu, ele está diante da dificuldade, mas diante da dificuldade ele se posiciona. Irmão, irmã, pode ter a dificuldade que for, não deixe a dificuldade falar alto com você, porque a dificuldade ela fala. A dificuldade estava dizendo: fica aí, você está com dor de cabeça, você não está bem, você não está legal, fica aí deitada, descansando, tal. A dificuldade tentou falar, mas ela falou: você não vai dizer o que eu tenho que fazer. A dificuldade ela fala. A dificuldade ela vai dizer: você vai na igreja, você acha que Deus vai te ouvir? Olha o que você fez, olha o que você deixou de fazer, olha como que as coisas estão na sua vida, no seu casamento. Você acha que adianta ir para a igreja? A dificuldade, ela tenta, Érica, fazer com que nós paremos, com que nós travemos, com que nós não continuemos a nossa caminhada. Agora, irmão, irmã, a dificuldade, ela vai ser a Nossa Senhora, ou a dificuldade vai ser superada por todos nós. Então somos nós quem vamos ter o posicionamento diante da dificuldade. Volto para o texto. Zaqueu, baixa estatura, a multidão o impedia de ver Jesus. Ele faz o quê? O versículo de número 4 mostra para nós o que ele faz. Ele correu e subiu numa figueira. Ache caminhos, ache meios, ache formas para você chegar à frente da dificuldade, à frente do problema. Não deixe o problema te frear. Não deixe o problema estabelecer um limite para você. Não deixe, irmão. Olha para o texto, vamos pensar no texto que fala do Zaqueu. Vou repetir o que eu falei até agora, se nós quisermos dar desculpa, nós temos ótimas desculpas para dar, para não vir para o templo. Nós temos as melhores desculpas para não virmos para o templo. Nós temos as melhores desculpas para não passarmos pelas águas do batismo. Nós temos as melhores desculpas para não participarmos de Santa Ceia. Nós temos as melhores desculpas para não dizimarmos, para não ofertarmos. Nós temos as melhores desculpas para não colocarmos a nossa mão de obra a serviço do reino. Nós temos as melhores desculpas para darmos. Agora, nós temos os melhores exemplos para aprendermos com a Bíblia. O Zaqueu é um bom exemplo. A dificuldade, ela tentou cercá-lo. Ele correu e subiu na figueira. Eu acho interessante isso daí, que veja. Ele subiu numa figueira brava para ver Jesus, porque Jesus ia passar por ali. O Zaqueu, então, ele toma a decisão, ele tem a atitude de chamar a atenção de Jesus com aquela forma como ele conduziu a situação. Quarta-feira nós falamos de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aí nós no final dissemos assim, vamos resumir a conversa numa palavra? Atitude. Hoje nós estamos falando novamente de atitude. Você vê, irmão, que nós não estamos numa conferência sobre atitude, nós não estamos numa sequência bíblica, nada disso. Nós estamos ouvindo o que Deus tem para a nossa vida nesses dias. E nesses dias Deus está falando com todos nós, dizendo: você precisa ter atitude. Você precisa se posicionar, você precisa se movimentar, você precisa fazer a sua parte, você precisa ir à luta, você precisa ir à guerra, você precisa fazer acontecer. Eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos, e você precisa acreditar nisso daí. Então, irmão, irmã, Jesus, verso de número 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse:
Zaqueu, desça depressa. Olha a atenção, olha a atitude de Zaqueu. A atitude de Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Eu acho interessante, se você fizer a leitura no capítulo 18 de Lucas mesmo, vai mostrar o cego no caminho de Jericó. O cego grita e ele grita e ele grita. As pessoas tentam dizer a ele: fica quieto, cala a boca, não faz barulho, não incomoda o mestre. Mas ele grita ainda mais. E a atitude dele de gritar, essa atitude chama a atenção de Jesus, e Jesus para ali diante dele e fala: o que você quer que eu faça? Eu quero ver. Pois então veja, a atitude daquele cego. A atitude, ela leva a pessoa a viver algo novo na vida dela. Pastor, eu vim para cá, eu estou mal, as coisas não estão legais, as coisas não estão acontecendo. Eu queria tanto que uma reviravolta acontecesse na minha vida. Deixa eu te perguntar, você está tomando a decisão, está tendo a atitude de provocar uma reviravolta na sua vida? Porque se você continuar plantando o que você já vem plantando há algum tempo, você vai continuar colhendo o que você está colhendo há algum tempo. Pastor, eu quero que a minha colheita seja diferente. Eu quero que as coisas aconteçam de uma maneira diferente no meu casamento. Eu quero que as coisas aconteçam diferente na minha empresa. Eu quero que as coisas aconteçam diferente na escola, lá onde eu estudo. Pastor, eu quero que as coisas aconteçam diferente na minha vida. Pois então, irmão, Deus está dizendo para a igreja nesses dias, Ele está dizendo: olha, se posiciona, toma atitude, não deixa a dificuldade, o problema te colocar contra a parede, muito pelo contrário, vai para cima do problema, da dificuldade, toma atitude, demonstra que você está disposto a viver uma nova vida, uma nova história. A Bíblia diz que Jesus parou embaixo da figueira, olhou para cima e disse: desce, olha lá, chegou, olhou para cima e disse: desce, Zaqueu, depressa. É interessante que o verso diz: desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. E no verso de número 6 nós vemos a resposta do Zaqueu: ele desceu rapidamente. Quando Jesus fala, Ele espera que nós entreguemos a Ele uma resposta o mais rápido possível. É interessante que às vezes a pessoa vai orando e vai pedindo a Deus, e vai fazendo as orações, tal, que deve fazer mesmo, e pede isso, pede aquilo. Aí Deus envia a resposta. Quando a resposta chega, a pessoa fala assim: eu vou orar para ver se Deus confirma. Meu Deus, que coisa estranha! Ora para Deus entregar. Quando Deus entrega, vai orar para ver se Deus que está entregando, se é Deus que... Mas precisamos de chegar num consenso com a nossa vida de fé mesmo. Na nossa espiritualidade, nós precisamos acreditar que quando nós oramos, Deus nos responde. Então, se eu estou pedindo algo, é certeza que Deus vai me responder. Eu só tenho que ficar atento à maneira como a resposta vai chegar, para que eu não caia na confusão, mas a resposta vai chegar. Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus. Agora a Bíblia diz que Jesus para embaixo dele, na árvore onde ele estava, e diz: desce depressa, porque eu quero ir na tua casa. E é interessante que a resposta do Zaqueu, ela foi uma, ele desceu rapidamente. Como que o Zaqueu desceu? Rapidamente. O Zaqueu não falou: Jesus, espera aí que eu vou ver, calma aí que eu tenho umas coisas, o senhor na minha casa? Não, espera aí, que eu primeiro queria só ver quem era o senhor, agora eu vou ver o que eu tenho para arrumar, eu vou ver, a minha casa está uma bagunça, para o senhor ir lá na minha casa não vai rolar, não vai dar certo. Nós não vemos o Zaqueu inventando um monte de história, nós vemos o Zaqueu descendo rapidamente, e descendo rapidamente com alegria. Alegria. Por que alegria? Por que seria o contrário? Tristeza, raiva, ódio, ira, cólera. Por que seria o contrário? Por que seria com o semblante fechado, sisudo? Desci agora, tem que ir lá em casa. Pois se ele foi ver quem era Jesus,
Ele foi ver quem era Jesus. E Jesus se apresentou a ele. Você saiu da sua casa e veio para cá para ter um encontro com Jesus, sim ou não? Você saiu da sua casa e veio para cá ter um encontro com Jesus, sim ou não? Pronto. Jesus está aqui. E Ele está falando com você. Ele só está me usando, irmão. Eu só estou sendo usado por Deus. É Ele falando com você. É Deus falando com você. É Deus falando com você aí na sua casa. É Deus trazendo para a gente pensar junto a história de um homem que queria ver quem era Jesus e ele se posicionou para que isso acontecesse. E ele driblou a dificuldade, correu, subiu na árvore e a atitude dele chamou a atenção de Jesus. Pronto. Jesus parou para falar com você. Jesus está aqui falando com você, cada um tendo uma história, tendo uma vida, um nome, um sobrenome, um CPF, cada um tendo um endereço e assim por diante. Mas é o mesmo Jesus falando com todos. Jesus, ele está falando com Zaqueu, ele está dizendo, desce depressa, eu quero ir para a sua casa. E o verso de número 6 diz que ele desceu rapidamente, com alegria. E aí no verso 7 ele vê, todo o povo viu isso. E começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. É interessante, né? A pessoa está buscando Jesus, ela quer Jesus. Eu quero olhar para o texto nesse momento. O Zaqueu, ele foi talvez ali como um curioso, mas agora ele já viu que Jesus, ele dá atenção até mesmo para os curiosos, e o curioso começa agora a ter uma mudança, começa a mudar a mentalidade, porque Jesus, ele muda a mentalidade das pessoas. O curioso agora começa a deixar a curiosidade de lado, porque ele não pergunta, mas o que o senhor vai querer fazer na minha casa? Nós não vemos ele indagando nada, vemos ele recebendo Jesus na casa dele. Agora a multidão começa a ficar incomodada com ele. Está indo na casa do pecador Zaqueu. Você vê que problema, né? A pessoa está buscando uma ajuda, a pessoa está buscando Deus, a pessoa está buscando mudança de vida, a pessoa está buscando uma palavra, a pessoa está buscando, de alguma forma, uma transformação, mas os religiosos, sempre de plantão, pronto para criticar. Eu até queria ir na sua igreja, mas lá na sua igreja vai fulano, vai beltrano, vai ciclano, então eu acho melhor nem ir. Eu até queria ir lá na sua igreja, mas outro dia eu vi fulano saindo da sua igreja. Não sei não. Irmão, irmã, a Bíblia diz, Jesus falou assim, o médico não veio para quem está são, o médico veio para quem está doente. Todos nós estamos aqui na mesma condição de pessoas que precisam da ajuda de Jesus, começando por mim. Todos nós estamos no mesmo barco. Não deixe esse tipo de pensamento tomar conta de você. Não deixe esse tipo de fala começar a ocupar a sua boca. Aqui todos nós estamos precisando da misericórdia de Deus. Aqui não há um justo sequer. Todos nós estávamos destituídos da glória, mas por causa da graça, nós fomos reconciliados com Deus. Não deixa a confusão ela tomar conta da sua mente. Aqui o povo estava incomodado, talvez porque Jesus não entrou na casa deles, entrou na casa do Zaqueu. Então, como entrou na casa do Zaqueu, é melhor eu detonar. Entrou na casa do pecador. Se tivesse entrado na casa deles, talvez ninguém ia dizer, está entrando na casa do pecador. Não ia. Mas como entrou na casa do Zaqueu, então vamos deitar o rei no pecador Zaqueu, vamos deitar o rei em Jesus. Pronto. Verso de número 8 diz assim, olha, como as coisas vão acontecendo. Eu gosto, e eu proponho pensar sobre isso. Eu gosto da instantaneidade, não sei se existe essa palavra, da forma instantânea como o evangelho começa a trabalhar na vida de uma pessoa. Porque momentos atrás nós vemos Zaqueu correndo para subir na árvore. Agora nós vemos Jesus na casa do Zaqueu e nós já vemos Zaqueu começando a se posicionar. Eu gosto da forma como o evangelho produz mudança na vida das pessoas. Algumas a mudança é um pouco mais rápida, um pouco mais drástica, em outros a mudança ela é um pouco mais demorada, é um pouco mais cautelosa, mas
O evangelho, ele produz mudança nas pessoas. Eu me lembro de quando Paulo e o Silas estavam pregando o evangelho, porque eles pregavam o evangelho e aquela mulher fora liberta dos espíritos de adivinhação que ela recebia, mudou a história da mulher, mudou a história da região. O evangelho produziu mudança em toda aquela região. O evangelho produz mudança. Por isso nós precisamos acreditar na pregação da palavra. Por isso nós precisamos estar abertos para a pregação da palavra. Aqui o Zaqueu, ele tem Jesus na casa dele, e olha como as coisas já começam a acontecer. Ó. Zaqueu levantou-se, disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Pronto, ele já começou a ser tocado. Eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, aos necessitados. O Zaqueu está dizendo assim, ó, eu sei que tem muita gente precisando de ajuda. Eu sei que muita gente precisa comprar roupa a R$1 porque tem dificuldade. Eu estou doando minhas roupas de grife, minhas roupas de marca, minhas roupas legais. Tenho muita coisa, estou dividindo e estou doando para que seja, contextualizando apenas, eu estou contextualizando. O Zaqueu, ele estava dizendo, olha, eu sei que tem muita gente que está desempregada, que está com salário reduzido, tem muita gente que está tendo que fazer aí os bicos para conseguir pagar as contas do mês e mal sobra para o alimento até o final do mês. Outro dia eu conversava com uma família que dizia, eu perguntei, como que está? Como que vocês estão de alimento? Pastor, tem comida, nós compramos comida, mas nós compramos e vamos, o que tem aqui vai até a metade do mês, um pouquinho para frente. Não chega até o final do mês. Quando vai da metade para frente, eu começo a visitar minha mãe mais vezes na semana, porque daí pelo menos eu levo meus filhos para comer na minha mãe. Que situação! Que coisa triste de ouvir. Parece que não existe isso, irmão. Parece que não existe, mas tem muita gente passando apertado. Então o Zaqueu, ele fala assim, ó, do que eu tenho, metade eu vou separar para ajudar as pessoas. Tem gente precisando ser ajudada. E nós, você, nós precisamos olhar e pensar, puxa vida, o cara era rico, o cara tinha riquezas, tinha dinheiro. Era uma pessoa postada na sociedade, mas agora ele se encontra com Jesus e ele resolve colocar parte do que ele tem à disposição para atender pessoas carentes. Mais do que isso, ele diz, se alguém eu defraudei ou eu extorqui alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Que coisa! Primeiro ele vê que ele é tocado e começa a entender que há pessoas precisando de ajuda. Segundo, ele é tocado e ele entende que ele fez mal para alguém. E ele sabe, olha, eu acabei fazendo mal para alguém. Alguém vai vir reclamar o mal que eu fiz. E eu estou disposto, para dentro do possível, reparar o mal que eu fiz a qualquer pessoa. Eu restituo 4 vezes mais o que eu extorqui dessa pessoa. Agora o Zaqueu está dizendo, houve momentos na minha vida que eu fui injusto com pessoas. E eu quero fazer a coisa certa. Eu quero me corrigir diante das pessoas. É a mudança. É a transformação, é o evangelho assim, ó, manifestando na vida desse rapaz uma mudança de comportamento. Quanto de nós que às vezes fazemos mal para as pessoas e nós não estamos preocupados que fizemos mal, deixamos de fazer? Quanto de nós às vezes falamos ou julgamos as pessoas e nós não estamos preocupados com o mal que nós fizemos, julgando ou falando das pessoas? E seguimos a nossa viagem. O Zaqueu, ele está nos ensinando aqui, ele conversando com Jesus, eu vou procurar corrigir o que eu fiz que está fora do lugar, porque todos nós queremos que corrijam o que fazem contra a nossa vida, mas nós não queremos corrigir o que fazemos contra a vida dos outros. Então o Zaqueu está dizendo, eu vou procurar corrigir o que eu fiz contra a vida das pessoas, porque as pessoas fazem mal, fazem a coisa errada, sim, mas eu faço também. E eu não vou querer ficar aí botando banca de bonzão, fazendo mal para as pessoas. Quem eu extorqui, eu devolvo 4 vezes mais. E é aí que nós vemos Jesus dizendo para ele, olha, Zaqueu, o negócio é o seguinte, hoje houve salvação nesta casa. Jesus está dizendo, começou a mudar a história dessa casa, começou a mudar a história dessa família. Tudo isso por causa da atitude, irmão.
Nós estamos agora no meio da conversa para o final, mas tudo isso porque houve atitude. O Zaqueu teve a oportunidade de desistir. O Zaqueu teve a oportunidade de recuar. O Zaqueu teve a oportunidade de retroceder. O Zaqueu teve a oportunidade de dar a melhor de todas as desculpas. Mas ele saiu correndo e subiu na árvore. Eu preciso ver Jesus. Eu não vou fugir. Eu não vou deixar essa oportunidade escapar. Eu vou agarrar essa oportunidade. Essa é a oportunidade que Deus está me dando. E quer que eu fale, meu irmão? Quer que eu fale, minha irmã? Essa é a oportunidade que Deus está dando a cada um de nós. Deus está nos dando essa oportunidade. Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Não era filho biológico de Abraão, era filho na fé. Por causa da fé, ele era considerado filho de Abraão. Como eu e você somos considerados filhos de Abraão na fé, pela fé. Pois o Filho do Homem veio buscar, salvar o que estava perdido. Olha o texto. O Filho do Homem veio o quê? Versículo de número 10. Will, por favor. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pronto. Buscar e salvar o que estava perdido. Quer dizer, não há nada perdido que vá ficar perdido, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Pastor, meu casamento está perdido. Não, não está perdido, porque Jesus, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o seu casamento. Pastor, minha família está perdida. Não, não está perdida. O Filho do Homem veio buscar e salvar a sua família. Pastor, eu estou perdido. Não, de jeito nenhum. Você está aqui para ouvir Deus dizer: o Filho do Homem veio buscar e salvar você. Pastor, a minha empresa está perdida. Não está. O Filho do Homem veio buscar e salvar. É a minha atitude, é a sua atitude, é a nossa atitude que vai desbloquear a ação de Deus na nossa vida. Jesus parou embaixo da árvore e disse: desce, preciso ir na sua casa. Desce depressa. E o Zaqueu desceu correndo. E desceu com alegria. E recebeu Jesus na casa dele. Vamos ficando em pé? Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Ele tem salvação para a sua casa. Ele tem salvação para a sua vida. Ele tem salvação para a sua família. A piscina está pronta. Se tivermos alguém que não é batizado aqui e tem a intenção de passar pelas águas do batismo: pastor, mas eu vim para cá hoje, eu nem trouxe troca de roupa. Troca de roupa é o que menos importa aqui, né, Rose? Tem roupa lá para todo tipo, todo tamanho. Tem de tudo. Você volta para casa com uma roupa sequinha, limpa e boa. Não está nova não, mas está boa. Está em ótimo estado de conservação. Pastor, eu vim para cá hoje porque eu precisava ouvir a voz de Deus. Na minha casa nós estamos meio desorientados. Deus está mandando dizer para você: vim buscar e salvar o que estava perdido. Ele nos colocou aqui para ouvirmos a voz dele. E eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos, levar o seu pensamento a Deus, orar a Deus, para que se cumpra sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, essa palavra. Deus, em nome de Jesus, Deus, que eu oro, é em nome de Jesus que eu profetizo a vitória, a salvação, a mudança da história, da situação, em nome de Jesus. O Zaqueu, a Bíblia diz que quando ele podia correr e fugir e dar a desculpa dele, ele correu, subiu numa árvore, procurou o melhor lugar para ver o Senhor passar. Isso faz com que nós pensemos que ele estava tão disposto, mas tão disposto a ver o Senhor, que ele fez o possível, ele fez um esforço tremendo
e ele chegou até o Senhor. Eu não sei como meus irmãos vieram aqui, eu não sei como essas pessoas estão aqui, porque a roupa esconde, a máscara esconde, o sorriso esconde, a conversa esconde, o que acontece lá dentro. Lá dentro, Deus, lá dentro. Então eu quero orar e abençoar em nome de Jesus cada homem, cada mulher, profetizar mudança de vida, mudança de situação, profetizar a salvação, profetizar o milagre, profetizar a resposta. Quero profetizar, Deus, que pessoas vão começar a semana, Deus, recebendo boas notícias, recebendo, a Deus, a palavra diretiva que vai conduzi-los à vitória. Quero profetizar em nome de Jesus, o milagre vai acontecer. Essa pessoa vai tentar entender da onde vem, como vem, por que vem, mas ela não vai conseguir entender, porque a Bíblia diz que quando o Senhor age de um jeito que ninguém compreende, ninguém sabe da onde vem, nem para onde vai. É assim que o vento sopra. Eu oro e abençoo, Pai. Abençoo, abençoo, abençoo. Abençoo cada casa, cada família, cada homem, cada mulher, cada profissional. Eu abençoo em nome de Jesus cada vida que veio para esse templo, cada pessoa que veio para essa casa de oração, ó Deus, na esperança, na expectativa de receber, ó Deus, uma palavra de vitória, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Nós estamos no lugar certo, nós estamos diante da pessoa certa, nós estamos, ó Deus, no momento certo, prontos para sermos visitados de uma maneira tremenda em nossa semana. Assim eu oro. Eu abençoo cada irmão, eu abençoo cada irmã. E você que recebe a palavra, você que recebe a oração, diga amém, diga graças a Deus, diga obrigado, Jesus.